parágrafo, é um mini texto, tem início, meio e fim. No último período de cada parágrafo, eu sugiro que vocês concluam com conectivo conclusivo. Então, na introdução, conclui com dessa forma. No D1, conclui com desse modo. No D2, conclui com em suma. A conclusão começa com portanto. Tá bom? Se vocês quiserem fazer um contraste, Entendi. embora, em contrapartida, por outro lado, cuidado com o sentido. Se eu quero adicionar, eu uso um de adição. Se eu quero opor, eu tenho que usar um de adversidade. Se você trocar o sentido, aí você estará errado. Então, se vocês não entenderem alguma ideia, o que é contraste, o que é adição, o que é conclusão, pode perguntar, tá? Então, explicação. Eu vou usar porquê toda hora, Pro? Não, existem outras possibilidades. Isso ocorre por quê? Por quanto? Pois. Então, eu não vou usar porquê toda hora. Portanto, depois. Aí, Eu posso vamos dizer... acrescentar ainda aqui? Como? Ainda aqui. Ainda aqui. Ainda que? Uhum. Sim. Aí você começa um período assim e o outro você não vai repetir mais, tá? Uma vez, acabou a história. Tá bom? Nada de repetir. Se nós temos 1000 possibilidades, então articular bem as partes do texto e apresentar um repertório diversificado é isso. Nada de repetir. Tem que ter uma presença expressiva de elementos coesivos inter e intra. O que é a diferença de interparágrafo e intraparágrafo? Inter é começando cada parágrafo. Então, para começar o D1, gente, para começar o D2 e para começar a conclusão, eu sugiro que vocês sempre gravem e usem os mesmos. Então, eu sugiro começar o D1 sob esse viés. Eu começar o D2, ademais. Eu sugiro começar a conclusão, portanto. Fácil. E dentro dos parágrafos, nos teus períodos, quando você usa nesse sentido, nessa perspectiva, além disso, você também está começando. Então, também tem que começar um conectivo diferente. Nada de repetir. Próximo. As partes importantes podem ir tirando o print, tá? E não esqueça de marcar nas histórias. E é para todo mundo me acompanhar meu trabalho, viu? O próximo. Deixa eu mudar aqui. Aqui são sugestões. É obrigatório, Pro? Não. É uma sugestão, já que estamos na reta final. Maria perguntou: quantas introduções, Pro? São 4 parágrafos, Maria. O primeiro parágrafo é a introdução. O segundo e o terceiro são desenvolvimentos. E o quarto e último parágrafo é a conclusão. Você entendeu essa ordem? Não. Explica de novo aí, pronto. Oi? Explicar de novo. Tá cortando, entendi. Eu explico. É porque Maria perguntou quantos parágrafos. Aí eu expliquei 4 parágrafos. O primeiro é a introdução. O segundo e o terceiro são os desenvolvimentos. E a conclusão é o quarto e último parágrafo. Lembrando que dentro de cada parágrafo tem, no mínimo, 3 a 4 períodos. Os períodos são os conectivos, né? Não, período é aquela frase. Lembra que na mesma linha você começa com a letra maiúscula? É, eu sei. Ah, Isso. entendi. Aí dentro de cada período você vai começar com um conectivo diferente. Esse amarelo, acho que vocês não estão enxergando, correto? Tentei destacar aqui de amarelo. Vocês estão enxergando? Quer que mude a cor? Vou botar laranja aqui, tá? Dessa forma. Aqui, por exemplo. Na introdução. Por que eu coloquei texto? É para começar com a palavra texto? Não, gente. É você começar com um filme. Vamos dizer, já com o repertório de vocês, o filme. O filme. Tá começando com o artigo O. Então, não é conectivo. Aí, no segundo período, se você for opor, dizer que aquilo não está acontecendo na realidade, aí pode começar entretanto, porque entretanto é uma condição adversativa. E no terceiro, se eu estiver concluindo, eu uso logo, que é uma conjunção conclusiva.
No D1, eu sugiro começar com sob esse viés, porque dá a entender que você vai acrescentar novas ideias relacionadas à ideia anterior, ao parágrafo anterior. Sim, sim, Thalia. Aí você quer dizer que você quer começar, entretanto, fora da ficção, no segundo período, em que você problematiza a ideia. Sim, entendi a estratégia. Sim, você está certa. Meu Deus, eu queria tanto entender essa estratégia. Hum. Aí pronto, no segundo período, eu coloquei número 2. Aí eu sugiro começar o repertório segundo o autor, segundo o filósofo, segundo o sociólogo, não sei qual é o repertório de vocês. No terceiro período, pode começar com o pronome isso, que está retomando o anterior. Vocês têm dúvida de quando usar isso e isto? Me perguntei aqui agora. Thalia, Maria, vocês usam Pode. isso e isto na redação? A diferença? Aham. Isso, pode dar. Vocês Pode. lutam em dúvida, né? E as demais têm? Aham. Evita. A partir de hoje, você não vai mais evitar, Thalia, que você vai entender. Então, o isso é um pronome anafórico. O que é isso, anafórico, que relembra a palavra anáfora? Eu estou retomando algo dito anteriormente. Então, aqui no D1, eu usei isso no terceiro período porque eu quero acrescentar uma nova ideia relacionada ao que eu disse antes. Então, se eu retomo o passado, se eu retomo aquilo que eu já disse, passado, eu uso isso. Geralmente na redação, o que eu mais percebo, o que é correto, claro, é usar isso. E quando é que eu vou usar isto, professora Ergesse? Quando for uma ideia catafórica. Como assim catafórica? É a ideia de catáfora. Eu estou antecipando aquilo que eu vou falar. Por exemplo, o Brasil precisa disto. Vou colocar o disto aí. Disto. Disto o quê? Dois pontos. De mais verbas destinadas à educação. Eu já tinha dito que o Brasil precisava antes? Não. É algo que ainda irei apresentar, futuro. Por isso que eu coloquei até os dois pontos. Aí, quando for ideia de futuro, é que eu uso isto. Então, isso, passado, retomar o que eu já disse. E isto, catafórico, aquilo que ainda vou dizer. Estou antecipando a ideia. Como geralmente eu percebo que vocês fazem retomadas daquilo que já disse, então é o isso, né? Tudo bem? Fácil, né? E para concluir dessa forma. Ótimo, Thalia. E a conclusão? Também vai ter 3 ou 4 períodos, então começar com clássico, portanto, fácil. Então, bora ficar com fácil, que a gente não perde nada. No segundo período, além disso, a ideia de acréscimo, você quer acrescentar uma nova informação. Outro sim, também é conectivo de aditivo, eu quero acrescentar. Destarte é conclusivo. Eu já usei portanto, eu já usei logo, vou repetir? Não, eu vou usar um outro conectivo conclusivo. Então, gravem essas palavrinhas, tá? E o sentido que elas possuem. E não esquece, começa com esse conectivo e coloca a vírgula. Portanto, vírgula, no segundo período. Além disso, vírgula, tá? Vou para o próximo slide. Evite qualquer repetição. Abuse de sinônimos. É a dica, tá? Para garantir nota máxima na competência 4. Agora, falaremos da competência 5. Ô, Ficou professor, alguma dúvida sobre a competência 4? Hã? Não. Essa aula Ótimo. vai. Hã? Aula. Se vai demorar? Acho que não. Já estamos na quinta competência. Aqui tem a última, detalhe. São 5, Ah, ok. viu? São 5 competências, cada um vale de 0 a 200. Aí, 200 vezes 5.000. Entendeu a conta? Entendi. Pronto. Tá Então, na coisa. competência 5, tem que elaborar um propósito de intervenção, ou seja, solução, para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, tá bom? Nada de dizer que a pessoa lá tem que ficar presa a vida toda, porque isso está ferindo os direitos humanos. Nada de dizer prisão perpétua, porque isso não está em nossa Constituição. Não está ferindo os direitos humanos. Então, cuidado.
Não vamos perder ponto por causa disso. Ó. Vamos pro próximo. Então, já que a gente quer 200 pontos, então significa que a pessoa elaborou muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema, claro, e articulada à discussão desenvolvida no texto. Lá o meu A1 não foi negligência do governo, então qual é a ação que você vai informar para minimizar a negligência do governo? É destinar mais verbas? Aí você tem que estabelecer a relação para uma coisa ficar amarrada com a outra. Isso que é projeto de texto, tudo amarradinho, bem articulado. E só vai receber nota máxima na 5 se tiver 5 elementos. Se tiver 4, pronto, 160. Se tiver 3, 120. Ou seja, a cada elemento que você não coloca, você perde 40 pontos. É o que a gente não quer, né? Próximo. Então, portanto, foi o que eu falei. Atingirá o nível máximo na competência 5 se tiver 5. Ação, agente, modo ou meio, que é a mesma coisa, o efeito e o detalhamento. Vou colocar a lista de chamada, como eu prometi, 22 horas, viu? Já já eu coloco. Tô aqui colocando a extensão para, tá? Momento. A ação. Quem lembra aí? Quais são as ações que as experientes já colocam? Pode colocar presente aqui, por favor, no chat. Tá bom? Coloquem presente aqui no chat, por favor, que a extensão pega. Aí, presente com letra minúscula, por favor, viu? Acho que foi. Até agora foi Thalia que escreveu. Somente. Quem mais vai escrever? Eu escrevi também, presente. Aí capita a extensão. Voltando à pergunta. Quais são as ações que vocês colocam? Thalia falou a experiência dela com a competência 5. E os demais? Quais são as experiências que vocês têm com a competência 5? Tem tirado quais notas? Essa lista de presença é importante para eu saber quem estava e garantir a correção na plataforma, tá? Aí eu pedirei o nome e o e-mail para cadastrar na plataforma e podem enviar até domingo. Então tem amanhã, sexta, sábado e domingo. Tudo bem? 4 dias. Tá ótimo, tá? Porque aí uma semana O que enviar o que? enviar uma redação para eu corrigir no estilo Enem. Tipo, Aí eu prometi, a quem senhora vai estava enviar o quê? presente, eu iria corrigir uma gratuitamente, entendeu, Lu? Aí até o momento respondeu Thalia, Karine, Railana, Ludmila, Natanael, Dizem que Maria, Janice a escreveu? senhora vai dar o tema, Sim, sim, ou a sim. gente vai ter Isso colocou também. Mais ninguém? 8 pessoas. Tâmara, escreve Tâmara, seu nome, senão não vai sair na lista de presença. Maria está perguntando. A correção é conforme as 5 competências. Sim, Maria. Sim, modelo Enem, sim, senhora, viu? 0 a 1000. Tâmara foi agora. Ótimo. Mais alguém, gente? Acho que é isso mesmo. 9 pessoas. Ação. Tâmara levantou a mão. Quer falar, Tâmara? Perdão. Pode falar. Quer falar? Até o Enem, a senhora vai passar quantos temas de redação? Então, eu garanti uma gratuitamente. Tudo bem? Certo. É. Aí, voltando à pergunta anterior. Quais são as ações? Lembrando que ação é verbo e sugiro que seja verbo no infinitivo. Então, a pergunta a ser respondida a fim de identificação é: o que deve ser feito? Tá bom? O que deve ser feito? Implantar políticas públicas, criar projetos, promover debates.
Entendi, Thalia. Propagandas em meios de comunicação, projetos de leis, projetos. Então você fala que a ação é criar, né? Promover. Entendi. Você usa o verbo antes. Oi, Lu. A senhora poderia explicar de novo? Posso sim. Explicar o que é ação? É isso que você quer dizer? Sim. Tudo bem. Eu trouxe um exemplo aqui. Aqui. Portanto, é imperativo que o Ministério da Saúde, junto com o governo. Eu coloco ação aonde? Ação. A conclusão é o último parágrafo. Você vai colocar os 5 elementos agora que eu vou explicar na conclusão, o seu último parágrafo. Tá bom? Tá. Aqui eu coloquei. Aqui nesse slide, eu coloquei de negrito preto somente a ação, que é construa postos de atendimento à saúde mental da população em áreas de vulnerabilidade social. Eu trouxe várias soluções e cada slide é um elemento diferente que eu pergunto. Por isso que inicialmente só tinha colocado de preto, negrito, apenas um elemento. Como agora eu só fiz perguntar da ação, a ação aí nesse parágrafo, nesse slide, é o que está de preto, negrito. Construa postos de atendimento à saúde mental. Isso tudo é a ver com o tema do ano passado, tá? Foi os estigmas da saúde mental na sociedade brasileira. Então, de vermelho é o agente que vai fazer, a ação, o que está de preto, o efeito que está de azul e o modo que está de amarelo. Mas eu vou explicar um de cada vez para não confundir a mente de quem não entendeu, tá? Então, perceberam claramente aí, a ação é a pergunta desse slide. A ação aí, construir postos de atendimento à saúde mental. Entenderam claramente a ação? E como vocês podem responder ações nas redações de vocês? Então, usem criar, promover projetos educacionais. Já responde. Se quiser dar print, fique à vontade, tá? Repito que vou enviar esse material, tá bom? Pode passar? O próximo, tá? Agente. Agente é quem executa. Vocês sabem do GOMIFES? GOMIFES é um acróstico para gravar os elementos. G de governo. Então, eu sugiro, se for falar do governo como agente, eu sugiro que especifique o ministério. Se for o eixo, meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, ou o Ministério da Educação, tá bom? Ou o Ministério de Transporte, Segurança. Se for governo, eu sugiro que especifique o ministério. G de governo. O de quê? ONGs. Vocês podem usar ONGs, sim. M de mídia, que a mídia pode criar propagandas, né? Para conscientizar a população. I de indivíduo. Pessoa, sujeito social. F, família. E, escola. E S, sociedade. Corpo social, coletividade. Gravaram o GOMIFES? Já sabem? Então, pode usar GOMIFES, tá bom? Um dos GOMIFES para dizer quem executa a ação, que é o agente. Então, aí o que está de preto, negrito, é o agente de quem escreveu essa conclusão. O agente aí é o MEC, Ministério da Educação. Só isso. Vou para o próximo, é porque cada slide vem um elemento diferente. Então, tome nota nesses 3 elementos da conclusão. Então, você já dava um print. Olha, aqui tem possíveis agentes, possíveis ações e possíveis meios. Então, aqui já responde 3 elementos. 3 elementos garante 120 pontos. São 5. A gente quer 200 pontos, 5 elementos. Esses 3 já ajudam. Então, os agentes, escola, família, governo, indivíduo, cidadão, iniciativa privada, mídia, ONG, ministério. E quais ações eles podem fazer? Você vai escolher um agente e uma ação, né? Então, combater, conceder, incentivar, conscientizar, consultar os cidadãos, criar, decretar, denunciar, divulgar, estimular. Perceberam que são verbos no infinitivo, AR? Então, usem verbos assim, tá bom? Cabe ao Ministério da Educação implantar, promover, orientar. E o meio? Lembra que tem que responder ao modo meio? É por meio de quê? Por meio da abordagem do problema em novelas,
por meio da abordagem do problema em livros, por meio de palestras, por meio da distribuição de cartilhas. O que não falta é o modo. Como assim, modo? Ainda não entendi isso. Agente é usado na introdução, é? Agente, conclusão. Esses 5 elementos agora pertencem à conclusão. A conclusão, Para né? garantir 200 pontos na competência Gente, 5. O primeiro elemento é a introdução. O primeiro elemento, eu sugiro, agente. Segundo elemento, ação. Terceiro elemento, modo. Sim. Tá bom? São 5. Não esqueça dos 5. Tá Bom? Pelo amor de Deus. Vai demorar aí? Vou para o próximo slide para explicar o próximo. Os 5 elementos, né? Aqui é o modo. Vou. Modo. Falta O isso tudo modo. aqui ainda. Hã? Até o 57. Oi? É até o 57. Tô falando rápido para a gente adiantar, viu? Olha, não fala. Então tá. O modo é como se executa. Por meio do que se executa? Vou para o próximo aqui. Então, aqui o candidato disse: por meio de psicólogos nos postos de saúde. Foi o modo dele. Tá ótimo. É uma possibilidade. Por meio de palestras, por meio de distribuição de cartilha. Vocês que sabem. Tá bom? Ok. Próximo. O efeito. O efeito é o quarto detalhamento, é o quarto elemento, é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos. A pergunta a ser respondida é para quê? Então, sugiro que vocês respondam o efeito usando a expressão a fim de quê? A fim de quê separado, viu? A fim junto e a fim separado, vocês sabem a diferença? Não. Karine, Tâmara, qual a diferença de afim junto e afim separado? Janice, Pra poder Natanael. explicar? Posso sim. Só queria saber se alguém já sabia. Professora, Oi? você pode repetir de novo? Posso. Quando você fala repetir, falar sobre um modo? Isso. Ah, tá. Vou botar aqui. O modo. O agente que você vai. Correto? Oi, apontando aqui. Ótimo. O segundo elemento é a ação, o verbo. Aí você diz que cabe ao Ministério da Educação criar projetos educacionais. Aí eu te pergunto, de que meio, de que modo ele vai elaborar projetos educacionais? Vamos dizer que você escolhe. Cabe à mídia, você escolhe a mídia, não quer saber de Ministério da Educação. Cabe à mídia criar propagandas. Criar propagandas por meio de quê? Por meio da abordagem do problema em novelas. Para trazer aquele tema para que a sociedade se conscientize. Então, você tem que dizer o modo como aquela ação será realizada. Não é só dizer ação, jogar o verbo. Criar, promover debates. Mas de que modo eu vou criar esses debates? Por meio de diálogos nas aulas de filosofia? Por meio de diálogos em todas as disciplinas na escola? É uma extensão da ação que você explica de que forma, para quê. Aí logo depois vem o efeito, a fim de que a população se conscientize e aquele problema seja diminuído. Tudo relacionado ao seu tema. Aí eu vou dar exemplo aqui. Eu também posso mandar esqueletos de redações para vocês também, viu? Aí o esqueleto vem a ordem certinha. Usarei a palavra abordagem. A abordagem em novelas. Ah, entendi, Thalias. Sua estratégia está certa. Vai explicar o modo. Sim. Thalia respondeu, a fim separado é finalidade. Sim, você está certa. Afim junto, gente, é semelhante. Semelhança. Por exemplo, quando eu digo que eu e vocês temos ideias afins, ou seja, temos ideias semelhantes. Aí o afim junto. O afim com ideia de finalidade, que é o que nós queremos para a conclusão do Enem, a fim de que é separado. Se ficarem na dúvida na escrita, coloquem na finalidade de.
com o objetivo de, com o fito de. A fim de que eu acho fácil para gravar. Aí, pelo amor de Deus, a conclusão vale 200 pontos. Não percam 200 pontos, coloquem 5 elementos. Assim que pegarem a prova, faça logo o esqueminha das palavras-chave do que tem que ter na conclusão, que já garante 200 pontos, pelo amor de Deus, viu? Quero ninguém dizendo que esqueceu de detalhar, de colocar finalidade. Vou colocar o próximo, tá? Detalhamento. Detalhamento eu percebo que é o que os candidatos mais esquecem quando eu corrijo as redações. Então, eu sugiro que vocês, como eu falei logo no início, só que tem pessoas que chegaram depois, que detalhem o agente. Existem outras possibilidades? Existem. Eu só estou sugerindo uma que eu julgo fácil. Então, quando eu digo logo, urge que os deputados federais e senadores, vírgula, responsáveis pelo poder legislativo, criem um aposto explicativo, uma oração explicativa agente, ele é responsável por alguma coisa. Então, deputado federal e senador. É óbvio que eles são responsáveis pelo poder público, né? Poder legislativo. Então, coloque isso entre vírgulas, que já é o seu detalhamento. Isso mesmo, Maria. Detalhe, diga para que serve aquele agente. Você já detalhou. Porque se você deixar por último, a possibilidade de você esquecer, só colocar 4 é enorme. Então, eu prefiro garantir, escrever logo o meu detalhamento, logo depois do agente, que eu não esqueço. Que todo mundo lembra de agente, ação, mal, defeito, e esquece do tadinho detalhamento. Aí Maria disse, com certeza, para o detalhar agente dizer quem é na introdução. Sim, agora um detalhe. Vamos dizer que você especifique, crie algum aposto explicativo lá na introdução. Mas pensando, Maria, aqui na conclusão, você não vai esquecer de colocar na conclusão também para que serve aquele agente, tá? A gente quer garantir 200 pontos na competência 5. Então, não esqueça de colocar a ação, o que, o agente, quem, o efeito, que é para quê, o modo, como e o detalhamento. Modo. Isso tudo se coloca na conclusão. Na conclusão. 5 elementos na conclusão, sim. É isso. Isso tudo, né? 5 elementos. Aí você garante a nota máxima na última competência. Só, menina. Vou passar aqui, ó. Então, repetindo. Agente, quem vai executar, a ação que deve ser feita, o meio, como a ação deve ser feita, o efeito, com que objetivo a ação será feita, e detalhamento e qualquer informação a mais de um desses elementos. Por isso que eu sugeri detalhar o agente, porque eu joguei mais fácil. Aí aqui está a estrutura da dissertação. Então, na introdução, contextualizar, apresentar o argumento 1 e o argumento 2. Aí no desenvolvimento, no D1, você vai discutir e argumentar sobre o argumento 1. E no D2, você vai discutir e argumentar o D2. E a conclusão, que é um parágrafo só, afirmar, fazendo uma referência ao tema anterior e ao tema todo discutido no texto, e dizer os 5 elementos. Tá? Isso aqui eu já falei hoje, que a tese é a ideia que você vai defender, e os argumentos. Aqui os argumentos, coloquei alguns no grupo hoje. Então, vocês sempre vão escolher 2 argumentos. Sempre. Negligência estatal, então dê print. Negligência estatal, lacuna educacional, desigualdade social. No início das aulas, quem chegou logo, falaram que preferem negligência e desigualdade social e desigualdade. Porque é o que a gente mais vê na televisão, assim, diariamente. Aí é melhor. Lembrando que são 2. Aí o primeiro você explica no D1 e o segundo explica no D2. Repito para vocês não misturarem as bolas. Thalia disse, se eu dizer o que faz o Ministério da Educação, já detalhamento é, sim, por exemplo, cabe ao Ministério da Educação, vírgula, responsável pela criação de políticas públicas educacionais. Você está dizendo para que ele serve, não é? Sim, é o detalhamento. Eu coloquei primeiro o agente, detalhamento, aí depois eu vou vir com a ação, o resto dos elementos.
Isso mesmo, Thalia. Para você não esquecer. Então, não esqueçam de usar citações, livros, pesquisas, séries, filmes, tudo que seja legítimo. Ah, eu posso relatar o que aconteceu com a minha vizinha? Não, porque o que aconteceu com a nossa vizinha não é legítimo. Então, não esqueça de citar uma fonte que é de conhecimento do Brasil, tá? Por isso que eu falei Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Portal G1, Portal UOL. E não esqueça de ser produtivos, quer saber argumentar. Não é só jogar, não. Não é só Como jogar o repertório, eu quero dizer. saber argumentar? Por quê? Por exemplo, a Elu, você escreve para mim. Segundo a reportagem divulgada pela Folha de São Paulo, as doenças sexuais têm crescido entre jovens. Sim, Lu. Você foi legítima? Você foi pertinente, porque o tema tinha a ver com doenças sexuais. Mas você argumentou que horas, Lu? Um novo período, você tem que contextualizar. Isso se reflete devido à falta de educação sexual nas escolas. Por isso que esse problema permanece na sociedade. Agora que eu argumentei. Porque antes, Lu, você só fez me dizer a reportagem. Só isso, Lu. Ah, Isso. Não é difícil, gente. Alcançar 900 mais. É a questão de treinar. Tá bom? Então, todo mundo em janeiro, eu creio, que vai me procurar e vai me dar ótimas notícias. Amém? vem aqui, o resultado sai quando? Em janeiro? Quem ia fazer a prova agora sai em janeiro, sim. Agora tem uma prova que vai sair, por exemplo, vai ter 2 Enems, né? O primeiro agora e tem um segundo Enem em janeiro. Aí com certeza esse que vai fazer em janeiro lá para março, né? Aí, resumindo, antes de abril todos sabem as notas. Entendi. Resumindo, né? Que tem quem é treineiro, quem é normal, aí tem um calendário que o INEP divulga. Eu ativo as notificações do INEP para ficar ligado em todas as postagens deles, calendários, datas importantes. Karine, lembra da história da isenção que teve agora? Maria, por exemplo, ela disse que a prova dela do Enem será em janeiro. Tem o Enem PPL também, que é para pessoas privadas de liberdade, os presos, resumindo. Tem o Enem digital. É mais de um Enem, meu povo, é 3, 4. Mas resumindo, vocês que vão fazer agora, 21 e 28, o resultado é em janeiro. Mas os demais vai ter o prazo um pouco maior. Mas resumindo, até março todo mundo sabe o resultado. É PPL, pessoas privadas de liberdade. Aí os presos também têm direito a estudar, meu povo. Ai, ai, viu? Vamos continuar, viu? Exemplo de D1. Aqui tem um exemplo de D1. É como fosse um esqueleto para você adaptar ao seu tema. Ótimo, Maria. Isso mesmo. Que bom que ganhou isenção. Aqui é um exemplo de D1. É uma sugestão para vocês fazerem. Quem já tem um esqueleto, quem já tem algo pronto, tranquilo. Mas quem não tem, eu sugiro que adote esse esqueleto para me entregar a redação. É obrigatório? Não, não estou obrigando a nada. Só estou sugerindo e querendo ajudar, tá bom? Então, eu vou colocar no da introdução. Eu pulei, perdão. Vou colocar no exemplo da introdução, que é o anterior aqui. Deixa eu subir mais um pouco. Aqui, introdução. Aqui é um exemplo de introdução. O primeiro período, lembra que eu falei para usar como abertura um repertório? Um livro, um filme, uma série, vocês que decidem. Então, segundo livro, ou então o livro. Então, no primeiro período, apresentar esse repertório. No segundo período, o que está de azul, problematizar. No entanto, tal premissa não se verifica na realidade brasileira, já que, aí vem a hora de você problematizar e explicar quais palavras-chave da frase temática lá do seu tema. Nesse sentido, o que é a 1 e a 2? Os dois argumentos que vocês vão escolher. Eu não sei se o primeiro A1 vai ser negligência do governo,
e influência da mídia atuam como agentes causadores desse panorama. Então, repetindo, aqui tem uma introdução com 3 períodos que eu sugiro que vocês adotem, quem já não tem um esqueleto próprio. Então, vamos dizer que no meu... Ainda estou falando da introdução, produção. Volte aí. Então, segundo a Constituição Federal de 1968, é garantido o direito à dignidade humana. Vamos dizer que é algum tema referente a pessoas moradoras de rua, vamos dizer. Que morar na rua não é digno, né, gente? Então, vamos dizer que a Constituição... Oi, Lu. Poderia reexplicar? Sim, vou repetir. Segundo a Constituição Federal, o repertório, eu que lembrei que a Constituição é legal. Segundo a Constituição Federal de 1988, é direito de todo cidadão à dignidade humana. Ponto. É o primeiro período. No segundo período, eu vou problematizar. É direito na teoria, só que na prática não acontece. Então, eu vou problematizar agora. No entanto, eu vou usar essas mesmas palavras e tentar adaptar ao meu tema. Vamos dizer que o tema seja referente aos caminhos, os desafios enfrentados para combater a miséria na rua. Ou seja, as pessoas moradoras de rua. Então, no entanto, tal premissa não se verifica na realidade brasileira, já que são muitas as pessoas residentes fora da rua, sendo que o direito à moradia Esse é já garantido na que Constituição. tem que colocar vírgula, né? Cuidado com a vírgula, sim, o tempo todo. Uhum. Concordo. Já que, Uhum. aí é hora de você problematizar e explicar com as palavras da frase temática do seu tema, o segundo período. E no terceiro período você conclui. Quais são os 2 argumentos que você vai usar que tem a ver com o seu tema para criticar o seu tema? Aí eu vou usar o meu A1 como negligência do governo, porque o governo não destina verbas para tirar esses moradores da rua. E o A2 eu vou dizer desigualdade social, a partir do momento que a renda é concentrada, maior parte, com menos pessoas, né? Desigualdade social. Então, eu vou dizer que o meu A1 é negligência estatal e o meu A2 é desigualdade, como agentes causadores desse panorama. Escrevi isso tudo em 6 a 7 linhas. Foi a minha introdução. Afastei da margem, respeitei as margens, não coloquei muito espaço entre as palavras, minha letra está legível e bonita. Entenderam a minha introdução? Vamos dizer que eu criei uma introdução agora, então eu sugiro que adotem esse esqueleto. Repito, quem não tem, quem já tem, tranquilo. Cuidado com a separação silábica, como eu já falei, se chegou perto do fim da linha, diminui o tamanho da letra, porque a sílaba tem que caber toda. Vou pro próximo. D1. Sob esse viés. Lembra que o meu A1 eu explico no D1? Então eu vou explicar no D1. O meu argumento 1 foi o quê? Negligência do governo, não foi? Isso mesmo. Então, sob esse viés, a negligência estatal é um desafio presente no problema. Então, vocês podem usar isso para qualquer redação. Eu creio que se vocês forem treinando algumas redações antes do dia 20, eu creio que no dia 21 já vai estar tudo naturalizado, que vocês vão estar menos nervosos e vão conseguir escrever quase nessa mesma linha. Claro que ninguém escreve 100% igual, mas na mesma linha, eu creio que vocês conseguem, né? Isso que tem mais dificuldade, que tem menos, eu creio que já se garante. Aí é o segundo período. Eu venho com o repertório. Qual repertório tem a ver com negligência do governo? Qual filme? Qual série? Qual citação? Tá? Então, de acordo com... Aí eu vou usar um repertório para embasar a minha ideia. Vocês que vão ser repertório. Hã? Negligência do governo. Negligência do governo é como você, quando critica o governo, você diz que ele não está fazendo nada. Ah, entendi. Entendeu? Quando, por exemplo, a partir do momento que você deve fazer algo e você não faz, você está negligenciando, amor. Tá bom? É isso, a gente tá falando bonito. Entendeu?
A gente está prezando pela formalidade, então a gente está falando bonito. Só isso. Ah, Então, aí no terceiro período, diante dessa perspectiva, aí ó, faz a retomada da causa 1. A negligência do governo acontece devido a quê? Devido à falta de investimentos nessa área social, que deveria ajudar as pessoas moradoras de rua. Eu vou explicar aqui. Dificulta a resolução da questão, visto que aí você aponta para as consequências dessa causa 1. E no último período eu começo. Assim, é urgente atuar sobre a negligência do Estado para que o panorama se modifique, para que haja mudança. Só escrevi com mais formalidade, com mais rebuscamento. Até o momento vocês entenderam a introdução e eu dei um? Janice, Karine. sim. Vai saber adaptar para mandar a redação? Porque, tipo assim, na introdução a gente tem que falar sobre o tema e problematizar. E no desenvolvimento, a gente vai. A gente faz aqui no desenvolvimento. A gente vai usar repertórios para embasar o seu argumento 1 e depois o argumento 2. A gente pode argumentar no desenvolvimento? Com certeza, porque a partir do momento que eu digo o repertório, ele tem que ser produtivo, é a hora que você argumentou. Produtividade é a argumentação que tem a ver com o seu tema, o seu repertório. Entendi. Eu não só joguei o repertório, eu expliquei o porquê aquilo. Aí eu tô sendo produtiva. Se eu não for produtiva, eu vou ficar no 160, mas se eu for produtiva, eu alcanço nota máxima, que é 200. Aí, deve ser falha da net. Vou para o próximo. Aqui é o exemplo de D2. Além disso, pode-se considerar o argumento 2. Lembra que o meu argumento 2 é desigualdade social? Então, eu vou escrever aqui. Além disso, pode-se considerar a desigualdade social como fator atuante na perpetuação dessa problemática. Eu vou dizer problema toda hora? Não, porque eu quero fazer uso de sinônimos. Então, por isso que eu usei problemática aqui. Aí, no meu segundo período, lembra que eu digo para trazer repertório no segundo período? Agora eu trago o repertório conforme, aí vem um repertório para embasar. E no terceiro período eu explico esse repertório. A partir desse raciocínio, verifica-se que, aí você vai dizer a causa do meu da 2. Qual é a causa da desigualdade social? A má distribuição de renda? Então, verifica-se que a má distribuição de renda só dificulta a resolução desse cenário. Pois, quais são as consequências dessa causa? Aí eu digo, pois o aumento de pessoas moradoras de ruas cresce gradativamente no país. Não é uma consequência? Então, tudo você vai adaptando conforme o seu tema. O que está de vermelho são os conectivos. Ah, que bom, Thalia. Aí vem o último período. Dessa forma, lembra que o último período de cada parágrafo eu concluo? Então, dessa forma, é essencial atuar sobre a desigualdade entre as classes sociais, porque eu não quero repetir toda hora desigualdade social. Aí eu tento inventar um sinônimo, palavra semelhante, a fim de que essa conjuntura seja atenuada. O que é atenuar, Pro? Atenuar é sinônimo de diminuir. Como eu não quero escrever diminuir toda hora na minha redação, uma hora eu escrevo diminuir, outra hora mitigar, outra hora minimizar. É aumentar o vocabulário só para não ficar repetindo as palavras. Vou para a conclusão. Ah, que bom, Thalia, tomando toda a aula, na verdade, é ótimo. Guerreira, porque tá comigo até as quase 23 horas, sem prova de amor. Amor, resistência. E de que a minha voz não é voz de vovozinha, não tá dando para ninguém dormir, graças a Deus. Todas Natanael, né? O sujeito representando aí, sexo oposto. Já tô grog aqui já. Deixe disso, Ludmilla. Eu tô aqui com o meu café. E você já era pra estar com café também aí do lado, viu? Sim, a aula tá perfeita, porque a senhora é muito produtiva. Tem gente que é chata. Ai, Eu queria sair na Jesus. frente.
Isso mesmo, Maria. Tem que ter muita força de E vontade. ontem, que eu botei meu celular pra carregar, tô aqui no carregador, e o celular explodiu na Tá minha mão. bom. Deixa eu adiantar aqui, senão a gente vai terminar a aula quinta-feira. Quero terminar ainda hoje, quarta, viu? Viu? Então, vamos agora para um exemplo de conclusão. Portanto, comecem com o clássico portanto. Existem outros, sim. Em suma, por conseguinte, destarte. Então, portanto, é imprescindível. O que é imprescindível? Sinônimo de importante. Relevante. Tudo é importante. Portanto, é importante, é relevante que medidas sejam tomadas para sanar o impasse do quê? Eu estava falando dos moradores de rua, então tenho que escrever aqui as palavras-chave do meu tema. Aí eu vi o meu segundo período. Logo, o agente que a gente vai ser o Ministério de quê? Hã? Vai ser a mídia? Não sei. Uhum. Pode usar um dos Mídia. gomifes. Não esqueça dos agentes, que é um dos gomifes. Você que escolhe qual agente você quer. Responsável por. Lembra que eu sugeri detalhar o agente? Então, responsável pela política pública daquela área. Deve, aí eu coloco o verbo no infinitivo. Criar, implantar. Vem agora o próximo período, terceiro período. Isso se dará por meio de quê? A Lia disse que vai usar sempre abordagem de novelas, né? Se for mídia, tudo a ver, né? Isso se dará por meio da abordagem em novelas. Vocês podem usar também as redes sociais, né? Por meio da abordagem nas redes sociais. Vocês que decidem. Com a finalidade de, ou a fim de que, vocês que decidem. O importante é que eu coloquei aí uma conclusão com 5 elementos. Por meio da abordagem de programas de TVs e redes sociais. Entendi, sim, Thalia, tá certa. Aí você garante o seu modo. Um elemento, já garante 40 pontos. Verdade. Dessa maneira, agora vem dessa maneira é o fechamento. O fechamento é obrigatório, Pro? Não, não é. Agora, as redações nota 1000, elas apresentam o fechamento, sim. Então, se sobrar linha, eu sugiro, sim, acrescentar esse último período. Ah, Pro, escrevi demais em algum parágrafo, não deu tempo, tá. Se a sua conclusão tem 5 elementos, eu fico feliz. Aí o fechamento não precisa, mas tem que ter 5 Quantas horas elementos. de relógio? Não entendi, Lu. No Enem, é quantas horas de relógio? No Enem, eu tô surda, só Jesus. Hã? Quantas horas de Enem. relógio? Ah, lá tem um fiscal que cronometra o seu tempo. É igual concurso público. Eu faço concurso público, aí é assim. Coloca no quadro. Faltam 3 horas, 2h30. Aí ela vai riscando e subtraindo. Aí quando ela marcar 2h30 é porque faltam 2h30. Quando ela marcar 1 hora, é porque falta 1 hora. Aí você não vai entrar nem com o celular, nem com o relógio. Você vai tudo observar o que a fiscal escreve no quadro, tá bom? Mas não pode levar calculadora, não. O celular não. O celular vai pedir para tirar a bateria e colocar num saquinho que eles dão, viu? Não, tipo, se eu levar calculadora mesmo. Sim, no celular. Calculadora não pode, nenhum elemento assim. Relógio digital, nada. Viu? Uhum. E caneta preta. Obrigatório. Já prepararam as canetas pretas de vocês, estoques? 2, 3, viu? Uma não, pelo amor de Deus, viu? Eu Vai com achava essa que caneta usava Story pra na fazer. calça de vocês. E já preparem, viu? Não, Ludmila. Mesmo que você queira fazer a graduação para ser pró de matemática, não pode não pode usar calculadora. Proibido. Como você está no primeiro ano, então faça no segundo ano como treineira, porque aí você já vai aprender, vai errar agora enquanto tá nova, e no terceiro ano vai arrasar, eu creio. Amém. E fazer contas na mão. Isso mesmo, Maria, tá certa. Vai explicando pra novinha aí. É. Fazer conta rabiscar a folha toda. Então,
Tem espaços vazios destinados aos cálculos, não é, meninas? São esses espaços que você vai usar sua canetinha e conta na mão. Tem a folha de rascunho para fazer contas. Como se fosse prova de escola. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Já E acabou, é já isso. foi. Já. Tá vendo? Falei rápido. Tava Eu tenho um aqui. canal, também tenho um vídeo sobre redação. Eu Eu tenho um vídeo já te segui no do canal, ano já. passado. Tá tudo disponível no meu canal, tá? Tá. Esse é meu e-mail. Aí vocês têm acesso a mim em todas as redes, né? Direct, WhatsApp. Uhum. Aí o e-mail eu solicitarei de vocês que estão aqui, tá? Isso mesmo, Maria. A redação também tem rascunho. E cuidado. Professora, Oi, Tâmara, pode falar. em relação à folha, se eu quiser, eu posso fazer no caderno? Sim, tá. Aí eu peço que você coloque o número da linha fora da margem. Porque lá na hora de eu corrigir, que eu mando áudio também, aí eu falo, Tâmara, na linha 1 você fez isso. Aí quando você não coloca, dá mais trabalho pra mim. E eu posso usar Contas caneta ali. azul, eu ainda não comprei caneta preta, não. Ah, tá. Tá bom, perdoada. Mas adiante logo essa compra e compre mais de uma, tá? Certo, obrigado. Nada. Isso mesmo, Maria. Em nome de Jesus, você vai se dar bem nesse último, que você está decretando que é o último, né, no seu caso, e vai se dar muito bem. Aí depois vai deixar para as Deus ajude, novinhas. porque Escutaram, a pessoa fazer novinhas? 4 Enem é muita coisa. Misericórdia. Thalia, leva o remédio de dor de cabeça. Tá certo, eu também já carreguei. Um show de pirona, porque às vezes vocês saem cedo, não almoçam. Então, infelizmente, qualquer desequilíbrio causa. O corpo reage negativamente. Então, sim, um remedinho eu aconselho. Quem quer ligar? Vamos ligar a câmera para tirar uma fotinho, porque foto no diminutivo é fotinho, tá? Não é fotinha, não. Professora Sana vê meu estado. Eu vou tirar uma foto, eu vou tirar uma foto com vocês. Já Bora, tirei pô. print, já postei nos status, já. Não precisa, não. Eu vou tirar. A senhora vai me matar. Já vê como foi que saiu sua cara. O que falta é intenção. Maquiador tá tirando onda. Serve um coraçãozinho. Que coração. Coração de fundo. Todo mundo bonito e fica tirando onda. Ó, todo mundo feio. Todo mundo diz que tá tirando que tá feia. E água eu levo, com certeza. No mínimo 1 litro, né, Maria? Depois vai no banheiro 2 vezes, tranquilo. É só vocês não carregarem nada de errado, que aquele detector de metal não vai detectar nada em vocês. Eu, quando faço prova de concurso, eu não me importo de ir no banheiro 2, 3 vezes. Não carrego nada no corpo mesmo, não tenho medo de ser detectada 1000 vezes, pode passar aquele negócio em mim. Eu não me importo.